Fala galera, é de Joe, Scale, 1 para 6 na área. Hoje, unboxing especial. E vocês vão ver um pouco da minha cara aqui, vamos ver se dá para dar uma melhorada, certo? E a gente vai falar aqui, ó, dessa figura, apesar de estarmos um pouco atrasados em relação a outros colecionadores, hoje chegou o Vale da Aranha Negra. E aqui, pessoal, eu já abri a caixa, mas a figura está aqui dentro. Muito bom, hein, galera? Caixona grande, bem grande. E aí aqui na frente, como vocês podem ver, a visualização da aventura, tá certo? Por essa janela irregular. E atrás, aventuras que já foram lançadas. Então aqui, pra gente começar, né? Outras pessoas já contaram a história dessa aventura com muita propriedade. E eu confesso que muitas coisas eu não conhecia. Essa aventura ela não fez parte da minha infância, mas eu lembro vagamente dela, eu lembro dos itens. Eu não lembrava exatamente de qual figura que compunha, porque até ela não vinha com uma figura, ela vinha com os elementos que compunham a aventura, tá? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A caixa sempre com essa ilustração incrível, né? Integrando, a primeira coisa que sempre me chama a atenção é a borda com a parte da frente da caixa. Então você tem essa ligação aqui. Mais uma vez a gente tem a figura do Falcon querendo invadir a área aqui, ó, onde a figura propriamente dita está, com toda a aventura e seus elementos, tá certo? E oposto, no canto inferior esquerdo, a gente tem a aranha, tá certo? Então isso é uma coisa que a gente estava conversando, principalmente eu e o Dinho, RP oficial do canal, o porquê do Vale da Aranha Negra, né? Se essa figura ela iria para um espaço, ela descobriu a aranha, se ela iria para um lugar onde ela já sabia que a aranha existia, enfim, a gente tirou algumas hipóteses e futuramente a gente vai propor uma história com isso, mas não é agora, tá? Então, o que a gente tem aqui? A aventura da figura, a temática da aventura e o elemento aranha que dá o nome Vale da Aranha Negra, tá certo? O que mais que a gente pode dizer aqui em relação à caixa? Os elementos gráficos, né, continuam seguindo o padrão, sempre nessa caixa grande o Peron mantém aquele aspecto retrô, né, com a marca, a tipografia aqui, a parte de fonte sempre muito limpa, que é o padrão. A gente tem as mesmas frases de efeito, né? Seu teleférico, os olhos que mexem, a teia. Aí mais uma vez aqui, né? Apesar dessa parte preta, ó, quando você olha bem de perto, você percebe que tem o desenho da teia, que também vem para o lateral. Então são alguns detalhes que fazem dessa caixa um item tão bacana e que dá muita dó de jogar fora. Eu pelo menos não jogo, tenho uma de cada. Se eu tenho repetido eu jogo, mas sempre guardo uma de cada. Aí o que mais que a gente tem aqui? Novamente aparece uma outra aranha aqui, na mesma imagem, então a gente pode subentender que na verdade o Vale da Aranha Negra não é um vale de uma aranha, mas é um vale que pode ter mais de uma aranha, é um vale onde concentram-se as aranhas, né? E aqui atrás, como eu tinha falado no comecinho, a gente tem as aventuras, né? Então, ó, espião, mergulhador, tesouro submarino, paraquedista e o safari, que foi um sucesso. Feito, galera. Eu vou abrir aqui com vocês. Pegar minha impressora 3D aqui. E vamos. Aí, como outras pessoas já mostraram, ó, a máscarazinha
casca de ovo e o Roboy. Será que sai? Vamos ver, né? Então, a caixa tá aqui, vamos deixar de lado bonitinho aqui. Tá? Pessoal, minha faquinha veio solta da perna aqui, não tem problema. Ó. Então, fundo amarelo, figura colocada, encaixada, aranha bem esplanada aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar um pause no vídeo aqui, galera, porque eu vou soltar os arames. Daí a gente já volta com tudo solto para poder identificar cada parte e falar do boneco, tá bom? Segurem um segundo aí e a gente já começa a análise do produto. Muito bem, galera, voltamos. Realmente a quantidade de arame é incrível, mas eu soltei todos e agora só vou puxando um por um aqui para a gente poder falar das características de cada item, cada parte que compõe essa aventura, tá? Então, pessoal, vamos lá. O que eu vou tentar fazer aqui é falar da aventura, alguns aspectos de produto da aventura, né? Dentro do universo Falcon. Colocar pontos positivos e negativos, né? E já deixando claro que isso não implica dizer que a figura é ruim, né? Ou muito boa. Não significa isso. Significa que ela deve ter alguma falha. Pode ser às vezes de produção. Ou alguma questão que caracterize ela como um ponto negativo. Às vezes uma peça que vem em uma cor diferente e por aí vai, tá bom? Então a gente vai tentar colocar esses pontos aí. O que mais? Vamos lá, acho que eu estou conseguindo tirar a teia aqui, ó. Eita, tem bastante coisinha mesmo aqui. Ó, tirei. Então vamos lá. Pessoal, essa aqui é a teia. Eles prenderam bem legal aqui, ó. Uma coisa que eu achei bacana, ó. Eles não deixaram as perninhas da aranha solta na caixa, ó. Estão vendo aqui? Vou pegar a câmera, ó. Eles prenderam. É um cuidado bem interessante da estrela. Para caracterizar que a aranha está na teia. Como já falaram em outros vídeos, né? O tamanho dessa aranha não é uma aranha com tamanho nem características de uma aranha que vive em teia. Mas a gente sabe que essa aventura era uma aventura para criança, então a temática ela não tinha que fazer muito sentido. Ela só tinha que parecer algo fantástico, assim. Então, pessoal, ó, a teia é isso aqui, tá certo? É um material flexível, plástico. Não, ele é resistente, porém não é infalível, né? Como tudo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para não quebrar. Mas tem um efeito legal, ó. Aí a gente tem... Eita, desculpem, alergia. Aí a gente tem aqui a aranha. A aranha ela é bem molinha. Esses braços aqui que parece que tem uns pelinhos, né, só que de borracha, remetem a uma aranha peluda, uma tarântula, uma caranguejeira, aquela aranha que dizem que é uma aranha gigante. Ó, e a gente vê que ela tem os bracinhos peludos, ó, tudo em borracha, tá? O fio é redondo, marrom, cilíndrico, né? Fio redondo, cilíndrico. E ela vem com alguns detalhezinhos ali no corpo, ó. E só esse detalhe na frente de pintura.
onde a gente pode interpretar como boca ali, o ferrão, e os olhos, tá? Então tá aqui a aranha. Então é um dos nossos protagonistas, né? Aí, pessoal, vamos lá para as peças que são inéditas até o lançamento. A gente tem essas duas partes aqui, duas peças independentes que funcionam como um suporte, né? Onde a corda vai correr nesse rebaixo cilíndrico aqui, ó. Uma rodana, é um tipo de rodana, tá? Então aqui, ó. Tipo de rodana, de frente e de lado, ou de frente e de lado. Então a gente tem aqui, as duas são iguais, né? Aí a gente tem a parte onde a corda passa, a corda onde ela vai fixar e prender aqui atrás, e aqui por baixo. E esses 3 pontos aqui, ó, que devem ser para dar aderência, como se fosse um cravo de chuteira, dependendo da área que tu for colocar. Eu imagino que seja isso para ter. Não acho que dê para cravar em algum lugar mais duro, tipo uma árvore, porque ele apesar de ser duro, é plástico, né? Então a probabilidade de quebrar é grande. Mas a pecinha é muito bem feita, tá? Sem nenhuma rebarba, amarelinha, fininha, deve ter 1,5 milímetro de espessura. E ela tem alguns reforços aqui dentro, ó, pessoal, como vocês podem ver ali dentro, ó. Eita. Ó, como vocês podem ver aqui dentro, ó. Ela tem uma pequena mão francesa ali, ó, na linha do cilindro, para justamente evitar que ela abra aqui, ó, e a rodana se perca, tá? Então a gente tem essas duas peças. A gente tem o que seria o carrinho, né? Vou chamar assim de carrinho, aonde ele vai circular pelas cordas e aonde o ponto de apoio nas cordas são essas duas rodanas. Eu tenho uma parte articulada aqui para conseguir a movimentação, então independente da corda estar subindo, ó, o vetor fica vertical. Se estiver descendo, o vetor fica vertical. Eu não corro o risco disso aqui subir, né? Caso a corda, lógico, poderia acontecer isso, né? Ó. Mas aqui, para não forçar a corda, vamos pensar que a aventura fosse real, né? Eu tenho esse tipo de jogo, ó. Tá? O que mais? O nosso gancho, esse gancho, para quem teve helicóptero ou conhece, sabe que ele é o gancho do helicóptero. Então já foi achado uma parte do helicóptero. Algum molde que tem parte do helicóptero já apareceu. Então aqui também é uma peça perfeita, sem rebarba, mesma espessura, só essa haste aqui, esse U com esse V embaixo que tem uma espessura um pouquinho maior. Ele é encaixado aqui, ó, pessoal, a gente pode tirar. Na verdade não foi feito para tirar, né? Porque ele já vem montado, mas ó, encaixadinho. Tem um bom molejo. E aqui em cima, olha o detalhezinho, ó. Tem um furinho onde a corda vai ficar presa, para que o carrinho não deslize, né? Que ele funcione como um teleférico, e não como uma tirolesa. Então, pode se usar como uma tirolesa? Pode, né? Ele vai deslizar. Porém, se eu travo a corda aqui em cima, ele é um teleférico. Então, uma corda tem que ir numa direção e a outra na outra, para que ele percorra o curso ali, ó, tá? Onde esses dois limitadores vão definir a trajetória, tá? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Então, uma corda aqui. Isso aqui seria o equivalente a um equipamento de escalada, tá? Ele fica montado na parte da frente do boneco, no tronco ali.
E aquela alça igual a gente já viu no turbocóptero, de borracha, fixação com um cinto e um pino, normal, todo mundo conhece. O que já comentaram aqui que realmente é bem interessante da estrela, ó, a preocupação de um ilhós em todos os furinhos para que a cordinha não sofra, não com atrito, não corte o plástico ou não estrague a cordinha, né? Os puxadores aqui, ó, bem acabados, feitinhos. Então uma pecinha bem interessante, bem feita, bem interessante. Eu não tenho um astronauta, mas essa peça ela já apareceu na figura do astronauta com outro propósito, como outros colecionadores já mostraram em outros unboxing. Tá certo? Isso aqui, pessoal, ele simula o que? Fica preso na cintura do boneco. E essas cordinhas aqui, quando você puxa e abre a tensão, o boneco sobe e quando tu diminui a tensão, o boneco desce. Como se fosse um elevador manual, tá? Chama assim. Aí, o que mais que a gente tem aqui, ó? Armas, 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 armas. Temos aqui a nossa metralhadora M16, queridinha de todos. Olha que legal. Quem diria que a gente ia ver essa figura na mão, né? Já vimos ela na ação camuflada. Então só para dar um close aqui, ó. Muito legal. Não tem que comentar, né? Todos os detalhes, tudo perfeitinho, um molde perfeito, de uma peça que todo mundo gosta, todo mundo quer. E ela aparece de novo nessa aventura. Ó. Aí temos o suporte de fixação da figura, que é um... Alguns chamaram de... Como que eu vou chamar isso aqui? De sustentador, talvez, superfície de apoio. Mas o que importa é o seguinte, essa peça aqui é onde o boneco vem encaixado com as pernas aqui, segurando aqui em cima, e esse ponto aqui em cima vai preso no gancho. Então a ideia é essa aqui, ó, galera. Tá vendo? É essa a ideia do gancho, tá? Eu imagino que por se tratar de uma missão rápida, né? Distante, eu não posso ter uma superfície de assento tão elaborada aqui, porque senão fica até um trambolho pro personagem caso ele estivesse carregando em algum lugar. Então tem que ser uma coisa mais simplificada, com esforço. E a gente percebe o que, ó, a haste ela é fininha aqui, porém ela tem um volume aqui na frente, ó. Olha que legal. Ela tem uma, ó, se eu pego a luz aqui, percebe que ela tem um filete aqui, ó. Isso dá o que, ó? Uma rigidez e perde aquele aspecto frágil de simplesmente ser uma plaquinha, uma chapa com os detalhes. Tem uns furinhos aqui que remetem a uma estrutura aliviada, né? Não tem nenhuma função, é só estético. O apoio das pernas é cilíndrico, não é ergonômico se a gente fosse pensar na figura, mas também ele não vai ficar aqui, o boneco não ficaria aqui várias horas, muito tempo apoiado, então é uma coisa rápida. Fez o teleférico, fez a trajetória, desceu, né? E o que a gente percebe aqui de novo, ó? Um reforço, estão vendo ali? Uma pequena mão francesa. Então, apesar de ser uma peça simples, ela é robusta, né? Ela poderia ser feita de uma forma bem mais simples, funcionalmente falando. E ela tem esses detalhes aqui, ó, de volumes em volta do furo, que acabam engrossando o furo. Tem esse detalhe que dá esse engrossamento numa parte
longitudinal da peça, ó. Dá um efeito bem legal. O que mais que a gente tem aqui bem interessante? As pegas, ó, os punhos, eles têm detalhes, eles têm um grip, ó, dá uma olhada. Tem um grip, eles parecem ser... Parecem não, eles são um outro material. E eles saem aqui, ó. Ah, olha aqui, ó. Olha que legal. Então, essa peça poderia ser desmontada em mais partes, onde o cara, na hora da aventura, vai lá, conecta. Eita, só que eu não vou conseguir pôr agora. Pera aí, galera. Pera aí. Eita, pera aí, tem uma posição no lugar certo. Ah, saquei. Ó, uma coisa pra lembrar, ó. Estão vendo o furinho? Pra não girar, ele não é só um furo cilíndrico, ó. Ele é um furo, vou chamar de meia-lua, tá? Então, o pininho também, eu tenho uma parte que é, se eu pego aqui, ó, eu tenho uma partezinha que ele é reto, ele não é cilíndrico. E aí, para eu encaixar, eu tenho que chegar aqui e ter a posição correta, para que ele fique encaixado. Por que isso? Aí a pecinha não gira, ó. Ela fica bem encaixada e ela não gira. Legal, né? Então tá aqui. Vamos lá. O que mais? Temos aqui a cordinha que faz o ensacado bonitinho. Depois a gente vai ver aqui no manual. Ó, a cordinha separada num pequeno ziplock para não sujar, não perder. Essa cordinha é que vai fazer a ligação dos dois pontos aí, das duas rodanas fixas. E aqui, pessoal, a gente tem a cereja do bolo. Uau! Cereja do bolo. Eita, usando os arames aqui na cabeça da figura. Ó. Vou até pôr a caixa aqui de lado. Aí. Aqui, ó. Aí temos a figura Falcon moreno. Olhos azuis. Olhos de águia. Sacou? O esperado. Todo mundo louco para ver essa figura na mão. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal. Ó, disseram que teve gente que pegou essa figura, disse que ela veio mais mole. Essa minha aqui não. Parece normal, tá? Não senti grandes diferenças. Tratando primeiro o capacete aqui, pessoal. O capacete aqui ele veio com um adesivo. Bom, preso na alça aqui. Ó. Por dentro, no vão aqui, pra gente ver, ó. Eita, tem um durex aqui. Pronto. Ó. Então, capacete, galera. Eu não tenho antigo, não tive o antigo. Tô vendo em mãos pela primeira vez capacete, mas já tinha a impressão de como ele seria. Era bem essa. O que me passa aqui, ó? Ele tá igual ao original. A única coisa que eu percebo que tá um pouco diferente, que dá um aspecto um pouco estranho. Na verdade, para mim parecia mais estranho por foto. Agora em mãos eu já achei que tá um pouco melhor. É a viseira, que é mais fininha, ó. É um acetato. Ela é tão fininha que quando ela tá curvada aqui em cima, não sei se vai dar para ver, ó, a curvatura dela é um pouco diferente de um lado pro outro. Mas quando a gente deixa bem encaixado aqui, ó, pelo menos essa minha aqui, ela vem curvando bem o capacete, ó. Contorna bem a parte da mandíbula. E fica na figura desse jeito. Visto de lado, visto de frente. Proteção. Lembrando que isso era uma aventura para criança. Então, se você pensar e falar
qual a importância desse capacete? Vamos colocar que a importância desse capacete é ilustrar a aventura, incrementar a aventura. Tá certo, galera? A flocagem me parece muito boa. Aqui eu estou percebendo uma pequena diferença, ó, de um lado para o outro. Na minha humilde opinião, vou pegar a arma aqui, ó, eu acho que essa partezinha aqui, ela deveria vir para cá. Mas isso é uma coisa que não tem o mínimo problema, porque eu entendo que isso feito em larga escala, né? Larga escala eu digo 1.000 peças, 2.000, 500, né? Às vezes com um pouquinho de cola, mas aqui na flocagem pegou o cabelo aqui, ó. Aconteceu a mesma coisa aqui desse lado, ó. Estão vendo? O restante, figura perfeita. Não que isso a torne imperfeita, mas é uma característica. Vou botar a metralhadora aqui antes que eu quebre o cabo. Capacete também. Então, pessoal, o que a gente tem mais aqui de itens? A nossa faquinha, ó, que é igual ao do mergulhador, numa bainha de veludo, tá? E a gente tem a figura como a gente já conhece. Agora, uma coisa que comentaram nos outros unboxing. Deixa eu ver se eu tiro aqui ou não tiro. Tiro ou não tiro, tiro ou não tiro, tiro ou não tiro, tiro ou não tiro. Tirei. Uma. É verdade. A bota é uma bota cano alto, foi cortada. Fizeram um acabamento aqui, a gente não sabe por que foi cortada, mas gerou uma bordinha aqui, ó. Se isso aqui fosse uma cerâmica, a gente cortaria o dedo. Então eu penso que essa bordinha pode ser estirada com estilete. Por quê? Ela apesar de reforçar um pouco a borda e evitar que a bota rasgue, porque ela saiu justa também, ela acaba reforçando, né? Gerando uma parede mais forte aqui no limite da canela. Vamos tirar outra aqui, já que a gente tirou uma parte, vamos despir essa figura. A outra saiu mais fácil, ó. Vamos ver qual que saiu mais fácil aqui, ó. Do pé direito saiu mais fácil. De novo ali. A bota é igual, né, pessoal? Só com esse detalhe, ó, de uma bordinha, e a sola ela parece que está em baixo relevo. A borda aqui, ó, na periferia da sola, ela é um pouco mais alta. Então a gente tem isso aqui, vamos lá. E aí a gente tem a figura. Então, a bainhazinha, todo mundo conhece. Aqui ela parece que vem um pouquinho maior, ó. Que a faca tá entrando, na minha opinião, a faca deveria vir até aqui, ó. Pra ficar exposta e ao mesmo tempo firme, né? Mas depois a gente vai dar um jeito nisso, não se preocupem. Pessoal, e aí aqui a gente tem o macacão. Esse macacão tá bem legal, tá? Eu gosto, teve gente que falou que faltou a lapela do macacão. Eu penso que essa diferenciação do macacão com lapela ou sem caracteriza bem o macacão em aventuras diferentes, como surgiu no piloto e agora essa aventura. E aí, galera, a gente tem aqui, ó, braço bem firme esse aqui, bem firme. Esse outro tá um pouquinho mais mole, mas nada em comum, tá? As linhas de junção, ó, tão boas, sem rebarba. Sunga azul, perna também, ó, firme. Tá aqui, cara, perfeito. O tom, pessoal, se eu falar pra vocês que tá diferente, acho que é exagero. Talvez porque seja uma figura nova e eles vão mudando um pouquinho a composição do plástico. E numa escala, deve ter uma tolerância, né, de escala de tom. Se a gente considerar uma figura, um balzaquiano e um caucasiano e uma figura negra, então talvez tenha alguns tons que ele coloque numa escala. A canela grossa, né? E não mais aconteceu aquele defeito dos primeiros que vinham rachando a canela. Perfeitão.
E de novo aqui, valorizando, ó, os olhos de águia. Galera, e o macacão? Ó, o macacão tá um tecido fininho, que eu acho bom, porque ele fica melhor, mas tem um caimento mais interessante para a escala. A perna me parece que está um pouco mais estreita, né? Não está tão larga, ou não está larga como as anteriores, não tão larga. A gente tem aqui a novidade da etiqueta da estrela. Esse aqui, quando a gente era criança, a gente falava, ah, tem uma etiquetazinha e tal. E o zíper, perfeito. Então, ó, logo do CA, zíper, jaqueta, tudo em ordem. Pessoal, então essa é a aventura no Vale da Aranha. Bastante itens, né? Uma aventura bem legal mesmo. Dá para pensar em bastante coisa com ela. E aqui a gente tem o manual, né? Eu espero que esse manual aqui mostre como montar as rodanas. Ah, aqui tá aqui, ó. Ah, entendi. Então, aquela travinha ali é isso mesmo. Caso não tenha uma estrutura plana para encaixar até a área de contato em tudo isso aqui, eu posso ter ela aqui, ó, numa haste, e eu consigo prender com a corda aqui para que a rodana circule. Boa, boa, boa. Os manuais da Estrela, desde os anos 80, ó, eles são simplificados, mas são muito claros, principalmente para a criançada. Trazem esses desenhos em perspectiva e uma breve explicação do que precisa ser feito para que a aventura se concretize. Muito bom, né, galera? Tá bom? Então é isso. Eu acho que a aventura ela atendeu a expectativa. Ninguém falou mal da aventura. Quem teve, eu acho que ficou de cara, assim, porque a aventura, os itens parecem iguais, como eu falei, eu não tive ele em mãos, mas eu lembro, né, dessa aventura. O boneco veio perfeito, a flocagem veio perfeita. Tudo muito bacana. Agora, o que resta para nós, colecionadores, e assim como eu, o Dinho, a gente vem conversando antes dessa aventura ser lançada, é criar um contexto para e posicioná-la de uma forma que essa história ela se encaixe no cenário do Falcon. Então a gente tem algumas ideias, provavelmente a gente vai modificar o boneco, a gente nunca deixa o boneco original, sempre dá uma pitada. E conforme os itens que forem saindo para esse boneco, a gente oferece, mostra no canal, mostra ali no Instagram. E se vocês tiverem interesse, aí chamem a gente. A gente vai disponibilizar esses itens se eles ficarem bem feitinhos, não tiverem problema, se tiverem uma durabilidade boa. E se vocês quiserem mexer na figura de vocês também, vai ser uma boa opção, tá bom? Para você deixar a figura do jeito que você quer, diferente de como ela vem na caixa, ao teu gosto. Feito, galera? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha. Coloquem seus comentários, sejam eles positivos ou negativos em relação com as suas perguntas. E a gente volta logo mais com mais novidades na Escala 1/6 e no universo Falcon. Feito? Grande abraço.